Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo e acompanharei vocês nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre olhares que fazem a diferença. Vamos compreender a importância da visão feminina em todas as áreas. Vamos ver juntos? Então vamos falar um pouquinho sobre esses olhares que fazem a diferença. Porque podemos dizer que o olhar feminino realmente vai agregar, vai contribuir, vai fazer toda a diferença. Bem, isso é muito importante porque homens e mulheres têm formas diferentes, muitas vezes, de pensar. As mulheres elas têm um olhar mais humanista, um olhar mais detalhista, e os homens, em geral, têm um olhar que se fixa principalmente na razão, e seria um olhar mais racional nesse sentido. Então, as mulheres elas trazem essa carga humanista, essa carga detalhista, que faz toda a diferença em todas as áreas e complementa. Por isso que é essencial que as mulheres estejam presentes em todas as áreas. Mas sabemos que nem sempre foi assim. Muitas áreas sempre teve uma predominância masculina, agora isso está mudando em diversos aspectos, em diversos segmentos, mas sabemos que ainda existe resistência e ainda existe preconceito, existem áreas que as mulheres ainda estão entrando, mas requer um grande esforço, um esforço especial. Por isso que é importante pensar nesse olhar diferenciado e como isso vai impactar a nossa sociedade, como isso vai contribuir, como isso vai ajudar sempre a melhorar tudo o que está sendo feito. Vamos então falar desse olhar diferenciado, né? Dessa visão detalhista que as mulheres têm e desse olhar humanista que ajuda em todas as áreas, voltando a falar aqui do exemplo da Ana, né? A Ana que vocês já conheceram aí nas aulas anteriores, que é de tecnologia da informação, ela também tem esse olhar, né? Ela se preocupa, né, com detalhes importantes, não somente com a parte técnica, né, que é a ideia de que os homens têm um olhar mais racional. Muitas vezes os homens vão se preocupar com a parte técnica, somente o conhecimento técnico, e as mulheres muitas vezes vai além disso. Elas também têm um excelente conhecimento técnico, mas elas também têm o olhar humanista, a preocupação com as pessoas de uma forma diferenciada e também os detalhes que as mulheres muitas vezes observam a mais que os homens. Então vamos ver como a Ana ela faz isso para o bem-estar dos seus colegas e também para os seus clientes. Mas vamos então também voltar a falar um pouquinho mais da Ana. Lembram-se que ela está estudando, né, tecnologia da informação. Então ela está aí conhecendo cada vez mais a matemática e agora ela vai estudar a equação da reta, que é um tópico bem importante também, essencial. Aqui na equação da reta, observem os desenhos, né? Você tem ali à esquerda, você tem inicialmente aquele desenho onde uma reta ela está horizontal, ela está paralela ao eixo x. Essa reta que está totalmente horizontal, paralela ao eixo x, né? Ela vai formar um ângulo zero com o eixo x. Quando você tem uma reta inclinada, né, como você vê ali no outro gráfico, né, à direita, você tem ali que sempre vai formar um ângulo e esse ângulo vai variar, depende da inclinação de cada reta. E por fim, você pode ter uma reta na vertical, né, que estaria formando um ângulo de 90 graus com o eixo x. Essas são as posições que você pode ter de variações de uma reta. Ela pode estar paralela ao eixo x, aí teria um ângulo zero, ela pode ter um ângulo, né, distinto e sendo inclinada, ou ela pode estar também paralela ao eixo y, que seria na vertical, com ângulo de 90 graus. Mas aqui a gente está falando do gráfico, pessoal. E o nosso objetivo é achar a equação da reta. Existe uma forma prática de achar a equação da reta a partir de alguns pontos, e é o que nós vamos ver como fazer. Então aqui vamos ver um exemplo, ó. Esse exemplo eu vou explicar para vocês, mostrar como que a gente consegue de uma forma prática. Aqui obtenha a equação da reta que passa pelos pontos A e B, tal que A igual a 6 e 8, e ali o B é 10 e 10, tá? Então aí a gente tem aqui, olhem os dois pontos, pessoal, 6 e 8 e 10 e 10. Nesse ponto aqui, o que a gente vai fazer para organizar? Ó? É como, parece um pouco a estrutura de matrizes quando você coloca todos os dados, né? Mas não são matrizes não, aqui é uma outra técnica, né? Ó. À esquerda você coloca x e y, à direita também você coloca x e y. E entre os valores ali de x e y, as letras, melhor dizendo, você coloca os valores dos pontos, ó, 6 e 8, né? Aquele 6 e 8 da segunda coluna, de onde eles vieram, pessoal? Olha lá o ponto A. Ponto A, 6 e 8, tá? Quando vocês olham ali o 10 e 10, é o ponto B, que tem coordenadas 10 e 10, tá?
E aí a gente tem depois de novo, né, no final, x e y, que a gente coloca no começo e no fim. E aí como que funciona essa técnica? Essa técnica, primeiro a gente vai fazer uma multiplicação das diagonais principais. O que seria a multiplicação das diagonais principais? É quando você multiplica da esquerda para a direita. Então, ali da esquerda para a direita, a primeira diagonal principal que eu tenho seria o x vezes o 8. Tá? É uma diagonal que está ali da esquerda para a direita, e aí vai gerar o 8x. Depois, quando eu pego a segunda diagonal principal, seria o 6 vezes o 10 que está ali embaixo. Aí 6 vezes 10 gera aquele 60 que você está vendo ali. Pegando a próxima diagonal, que seria o 10 ali em cima, vezes o y lá embaixo, 10 vezes y, gera ali o 10y. Feita as diagonais principais, agora as diagonais secundárias, da direita para a esquerda, né? É o inverso. Então, se você olhar agora as diagonais, a diagonal secundária que a gente vai fazer agora seria o 6 vezes o y. Só que quando você faz as diagonais secundárias, você sempre vai subtrair, tá? Então, ó, 6 vezes y vai ficar menos 6y. Depois, 10 vezes o 8, né? Vai ficar, daria 80, só que diagonal secundária eu sempre uso o negativo, vai ficar menos 80. A próxima diagonal secundária seria x vezes 10, só que eu vou usar o negativo porque é a diagonal secundária, menos 10x. Tudo isso igual a zero, né? Então você faz a multiplicação das diagonais principais, que seriam diagonais sempre da esquerda para a direita, todas, e elas sempre você considera o sinal de positivo, né? A não ser que tenha algum número negativo que gere o negativo. E as diagonais secundárias, que seria o inverso, né, da direita para a esquerda, você faz a multiplicação de todas elas sempre considerando a subtração. Lógico que se algum número for negativo, você vai ter que fazer um jogo de sinais adicional, mas nesse caso eles eram positivos. Depois que a gente conseguiu todos os valores, a gente junta os termos semelhantes. Então, juntando os semelhantes seria o quê? X com x, y com y, número com número. Então vamos juntar, ó. Olhando 8x, você encontra ali também quem mais? O menos 10x lá no final. 8x com menos 10x dá menos 2x que vocês estão vendo ali. Depois você tem o 60. Qual que é o outro número que você tem? Você tem o menos 80. Então 60 com menos 80 gerou aquele menos 20. Depois, se você procurar o y, ó, o 10y com menos 6y são semelhantes, fazendo a diferença deu 4y. Aqui é a nossa equação da reta ou equação geral da reta. Por que a gente fala equação geral? Porque ela está mais abrangente, ela mostra o x, o y e o número ali de uma maneira mais completa. Existe um outro formato que é chamado de equação reduzida, né, que a gente termina simplificando mais os números. Aqui nesse exemplo, a única simplificação que a gente vai fazer agora é que 2x está negativo, então a gente vai multiplicar tudo por menos 1 dos dois lados. E aí, se você observar ali embaixo, ó, o 2x ficou positivo, o 4y que era positivo ficou negativo, e o menos 20 que era negativo ficou positivo. Essa é a nossa equação da reta 2x menos 4y mais 20 igual a zero, tá certo? Então aqui a gente chegou na equação, então relembrando como que funciona a técnica. Tem que sempre organizar nesse formato que vocês viram ali, né, entre parênteses. O xy faz as duas colunas no começo e no final, coloca as coordenadas dos pontos entre o xy ali, né, entre os parênteses. Depois que você colocou os pontos, ó, 6 e 8, 10 e 10, que eram as coordenadas dos dois pontos, você faz a multiplicação de todas as diagonais principais, que seriam da esquerda para a direita. Depois você faz as multiplicações das diagonais secundárias, que seria da direita para a esquerda, sempre considerando o negativo nas secundárias, e depois junta os termos semelhantes, você encontrou a equação da reta. Solta a vinheta de curiosidade. Então, pessoal, eu trouxe aqui uma curiosidade para vocês, que é sobre o Implot. Vocês já ouviram falar? É um software que vai ajudar a fazer a construção de retas, e ele também ajuda você a colocar essas equações da reta, o desenho da reta você consegue ver a partir da equação que você lança lá. É bem interessante, vale a pena que vocês assistam, é um vídeo bem bacana para praticar. Aqui eu tenho os eixos x, tá vendo aqui, ó, e y. Vou mostrar como fazer as equações mais comuns, tá? Mas ele tem mais recursos, você consegue trabalhar até com equação polar. Vamos ver aqui então, ó. Você vem aqui em explícita,
Aqui você já tem o f de x, tá vendo? Vamos fazer um gráfico bem simples, ó, na caixa aqui no box. Você já tem o mínimo e o máximo padrão que ele está formatado para trabalhar aqui entre menos 5 até o mais 5 nos eixos. Você pode alterar se você quiser, mas essa é uma boa disposição, tá? Aí você vem aqui e digita, por exemplo, ó, 2x. Aí você dá o Enter. Você acabou de ter o seu gráfico aí do 2x. O 2x é uma reta, né? Então você tem aqui que ela passa bem no centro, né? Porque 2 vezes 0 vai dar 0, tem o par 0 e 0, cortando bem no centro. Vamos supor que você mudasse essa equação, clica lá de novo em cima da equação e altera um pouco ela, coloca mais 2. Olha o que vai mudar, vamos ver, ó. Perceberam? Ela não passa mais no centro, ó. Ela está cortando aqui o eixo y no 2. Perceberam aqui, ó? Porque quando for 0 em x, vai dar o par 2, né? O valor do y, então você terá as coordenadas 0 e 2 aqui. Então você vai percebendo como pode manipular e mudar, né? E você vai criando aí novas ideias e aprofundando a sua concepção à medida que você trabalha aqui com alguns modelos. Se você quiser em paralelo outra equação, você fecha aqui, ó, abre novamente aqui a equação, aí você vem aqui, ó, coloca uma outra, né, para ficar em paralelo. Por exemplo, 3x mais 3. Nessa aqui não ficou em paralelo, na verdade, porque ela se cruzou, ela se interceptou, né? Porque eu quis dizer, o termo paralelo aqui, eu não quis dizer paralelismo, quer dizer ao mesmo tempo, né? Simultaneamente. Eu retirei a palavra paralelo. Mas você consegue ver uma outra equação representada por meio da reta. E se você quisesse, na verdade, a equação paralela mesmo da primeira, né? Como eu tinha 2x, deixa eu apagar aqui e fazer o gráfico novamente, ó. Eu vou fazer um novo. Eu não vou salvar esse aqui, porque eu não tenho interesse. Aí eu vou aqui fazer um novo, vou novamente pegar aqui nas equações explícitas, ó. Se eu quiser fazer paralelo, eu posso fazer, por exemplo, 2x, a primeira. E se eu fizer a segunda, ó, como 2x mais 1, 2x mais 1. Aí sim eu tenho paralelismo, né? Então, pessoal, na íntegra esse vídeo completo vocês encontram aqui na plataforma, tá? Não deixem de assistir até o final e depois também usem o Implot, pratiquem bastante essas equações da reta, vejam como vai ficar os gráficos, vai ser bem bacana essa dinâmica, esse trabalho. Então, pessoal, consultem, né, o material do Saiba Mais, né? A gente sempre recorda aqui no finalzinho da aula, né? Tem os vídeos que vocês vão conseguir ver outros exemplos, tirar as dúvidas, complementar os estudos, é essencial. Então a nossa frase de conclusão: o olhar feminino faz toda a diferença, por isso que a luta pela presença feminina em todas as áreas precisa continuar até que isso seja algo natural em nossa sociedade. Ótimos estudos a todos!